Olá, mamães, sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal. Como vocês estão? Por aqui tudo perfeitinho, a temperatura está ótima. Hoje eu quero abordar com vocês o assunto sobre a solidão da maternidade que muitas de nós passamos. Tem quem ache que é uma solidão, eu particularmente, eu acho que até uma paz, sinceramente. Muitas vezes do dia eu considero uma paz. Antes de eu falar de fato sobre a solidão que a gente passa, indifere do período, seja no pós-parto ou seja no decorrer. Eu sei que muitas mães têm aquela sensação assim de que depois que foi mãe foi abandonada por um monte de gente. A gente tem um círculo de amigos de 100 pessoas antes da gestação e depois da gestação a gente fica com um ou dois amigos quando fica. Antes de eu falar sobre essa solidão, eu quero quebrar algo que muita gente fala, é uma solidão, eu já considero paz. Talvez tu vai dizer assim pra mim, a Gabriela tá querendo romantizar a gestação, a Gabriela tá querendo romantizar a maternidade. E na verdade não é isso. Eu quero, com esse vídeo, a minha intenção é fazer com que tu veja a maternidade por um outro hemisfério, que muitas pessoas simplesmente colocam como a maternidade exaustiva, a maternidade é solitária e a maternidade só colocam coisas negativas em função da maternidade. E eu vejo muitos pontos positivos e vou te citar o primeiro deles. Quando a gente se torna mãe, muitas das vezes a gente tem que abrir mão dos nossos sonhos, seja sonho de carreira, seja sonho de fazer uma carteira de motorista, seja um sonho de comprar uma moto, por exemplo, que quando a gente tem um bebê a gente não pode ter uma moto, né? A gente não tem como dirigir com eles no colo. Então, assim, tem N sonhos que a gente tem que não abortar os sonhos, mas a gente tem que colocar eles numa caixinha e esperar um próximo período para poder vir a realizar eles ou talvez nunca realizar eles. Eu digo por experiência própria, eu tinha o sonho de servir o exército. Meu maior sonho era servir o exército. Em função da minha orelha, como se alguém viu algum vídeo anterior, eu não tenho audição, então isso barrava por um bom tempo. Agora, por último, não estava barrando mais. E eu cheguei a fazer a inscrição. Porém, quando eu fiz a inscrição, eu descobri a minha gravidez. Então, assim, eu tive que abortar aquele sonho. E eu pensei, daqui a um tempo, quando ele estiver maior, eu volto naquele sonho. Só que depois que a maternidade chegou, eu descobri outros sonhos, muito mais valiosos do que aquele sonho de servir o exército. O que eu quero deixar bem claro, muitas mulheres dizem assim, a maternidade é exaustiva, a maternidade é isso, a maternidade é aquilo, colocam um monte de empecilhos na maternidade. Como quando, na verdade, eu não considero assim. Eu quero que tu veja a maternidade por outra perspectiva. Vamos supor que hoje tu virou mãe e o teu tempo é 24 horas pro teu bebê, como é normal. Só que eu quero que tu imagine que essas 24 horas tu vai ter alguém que vai lavar a roupa para ti, vai passar a roupa para ti, vai fazer a comida e o teu tempo vai ser se dedicar somente pro bebê. Tu não vai precisar fazer nada, tu não vai precisar arrumar casa, tu não vai precisar trabalhar fora, tu não vai precisar trabalhar em casa. Eu, por exemplo, trabalho em casa, mas imagina que o teu tempo é só para o bebê. A tua dedicação é toda voltada para o bebê, seja para amamentar, para dar banho, para trocar fralda, todos os afazeres que a gente tem que fazer com ele. Tu acha que seria tão exaustivo assim se tu tivesse que cuidar só do teu bebê? Ou só, digamos, se tu tem mais de um filho? Eu vejo que muitas mulheres ficam naquela exaustão, porque justamente levanta às 5, 6 horas da manhã, leva a criança para creche, vai trabalhar, volta do trabalho, pega a criança na creche, chega em casa, tem que lavar, tem que passar, tem que cozinhar, tem que cuidar do bebê, tem que cuidar do marido, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do cachorro, tem que cuidar de todo mundo e dela ela nunca cuida. Então, tenta colocar, mas a minha realidade é essa. Ok, eu sei que a tua realidade, provavelmente a tua realidade é essa e a minha realidade também é essa. É eu para cuidar do bebê, é eu para cuidar da casa, é eu para cozinhar, é eu para lavar, é eu para passar, é eu para cuidar dos pets, é eu para tudo. E eu estou sobrecarregada. E aí tem gente que diz assim: "Como que tu dá conta?" Não dou, a gente não dá, a gente nunca dá conta. Essa é a realidade. A gente não dá conta e tu não precisa se envergonhar por não dar conta. Tu não precisa se martirizar porque tu não dá conta do recado. Tu não precisa se martirizar por causa que hoje, quando tu chegou 10 horas da noite, tu viu que nem banho tu tomou. Eu cansei de quando meu bebê era pequenininho, mais bebezinho mesmo,
Chegava no final do dia e dizia assim, pá, nem escovar o dente eu não tinha escovado, porque eu ficava em função dele. Ai, como tá relaxado, como tá isso? Não, quem passou por isso, quem pega no tranco de ficar com o bebê, de prestar atenção no bebê e cuidar dele, daquela exaustão toda, sabe do que eu tô falando. Às vezes a gente nem banho toma, às vezes a gente vai deitar, quando bota o bebê pra dormir, a gente pensa assim, bah, agora eu vou deitar e dá aquele, opa, ó, tu não tomou banho. E eu cansei de ir dormir sem tomar banho, porque o bebê já tava na cama e eu não me sentia segura de tomar um banho e deixar ele lá. E eu sabia que se eu tirasse o bebê da cama, botasse no carrinho e levasse até o banheiro, ele iria acordar. Ia ser mais um baile. O que eu fazia? No máximo eu fazia uma higiene, pegava um lencinho umedecido e acabou o assunto. Banho mesmo fica para outro dia. E eu sei que eu não sou a única mulher que passou por isso. Eu sei que muitas passam por isso, já passaram por isso. Seja do banho, escovar um dente, não penteou o cabelo, simplesmente foi lá e fez um coquezinho e acabou o assunto. A gente vira as velhas do coque, né? Porque a gente não tem tempo para lavar o cabelo, a gente não tem tempo para tomar um banho decente, passar uma máscara no cabelo, pintar as unhas. As minhas unhas faz tempos que eu não sei o que é fazer as unhas. Então, assim, tem gente que diz assim, Mas tu só cuida de um bebê. poxa, só um bebê? Graças a Deus que é só um bebê, porque se fosse mais de um bebê eu não sei como é que eu ia ficar. O negócio é punk. E eu não dou conta e eu não me envergonho de dizer que eu não dou conta. E aí as pessoas dizem assim, tá, mas e onde é que entra a parte da solidão? Pois é, a solidão da maternidade, para mim, tá? Isso é uma experiência minha. Eu te digo assim, ó, aqui onde eu moro eu não tenho muita, digamos, eu não tenho pracinha, eu não tenho um local que eu possa levar o meu bebê pra desopilar. Então, muitas das vezes a gente acaba dando uma voltinha na quadra e acabou o assunto. Só que teve várias vezes que nem na quadra a gente não ia. Ou porque tinha muito cachorro lá na rua, ou porque eu não tava com bom ânimo. E o meu bebê começou a entrar numa fase de irritação. E eu sei que aquela irritação dele era devido a ele não socializar com as pessoas. Porque eu saio de casa, vou na casa da minha mãe, vou no mercado e vou na igreja. Eu não tinha socialização. E agora há pouco eu troquei de igreja e lá nessa igreja tem a escolinha. Então lá ele tem interação com outras crianças. Lá as pessoas chegam, conversam com ele, dão a mão, a paz do Senhor. Então ele está tendo comunicação com outras pessoas, com outros adultos, com outras crianças. Então para ele já está bom e para mim também está bom. Eu estou tendo contato com outras pessoas, porque até então eu levantava, fazia os afazeres da casa, fazia as minhas coisas aqui da internet, meus vídeos, as minhas coisas, minhas pesquisas, e a gente passava o dia dentro de casa. Muitas das vezes eu não via a luz do dia, eu só olhava pela janela que tinha sol e daqui a pouquinho quando eu olhava já estava noite. Simples assim. E eu sei que muitas mães acabam ficando encarceradas dentro de casa, cuidando dos seus filhos. Às vezes o marido sai para trabalhar, volta, muitas das vezes sai para jogar bola, para tomar uma cervejinha, para fazer alguma coisa, e tu fica ali dentro de casa cuidando do filho, cuidando das roupas do marido, enquanto ele tá se divertindo e tu tá lá se sentindo sozinha, e quando ele chega, tu não tem com quem conversar, tu não tem com quem desabafar como foi o teu dia. Há muitos maridos eu sei que não compartilham da paternidade, a mulher acaba fazendo todo um processo. Tem gente que diz assim, eu faço papel de pai e de mãe. Não, tu faz papel de mãe. O papel de pai não é competência tua. Se o teu esposo não faz, se o pai do teu filho não faz, isso não é um problema teu. O fato é, tu é a mãe, tu tem que fazer o teu papel de mãe. O papel de pai não é teu. Não é esse o teu papel. Se o teu esposo, se o pai do teu filho não faz, isso não é um problema teu. Esses dias eu li que uma menina postou no Facebook até, ela postou que quando o esposo dela chega do trabalho, ele chega do trabalho, ele toma um café, ele toma um banho e ele pega e diz pra ela, tu tem 1 hora. E aí ela pega aquela 1 hora e ela sai, ela vai dar uma volta, ela vai no mercado, ela faz alguma coisa, ela vai tomar uma cerveja, ela fuma um cigarro dela, ela faz as coisas dela. E o marido fica 1 hora com os filhos para ela poder sair. Só que essa é a realidade daquela mãe. Essa não é a realidade de muitas. Eu tenho um amigo que eu converso muito com ele e às vezes a gente fica conversando, eu digo para ele assim, eu não tenho essa praça que tu tem aí para passear com a gorda, né? Eu chamo a menina dele de gorda, que ela era bem gordinha quando bebezinha. E eu digo para ele assim, eu não tenho uma pracinha assim para passear com o meu. E eu sei que aquela atividade que ele faz com a filha dele, de levar ela,
de fazer um passeio, de ela ter uma interação com outras crianças, é maravilhoso. E ele faz o papel de pai dele muito bem, obrigado. Até onde eu tenho conhecimento, né? Até onde a gente conversa, a gente troca bastante informação. Eu não tenho essa, não é essa disposição, mas eu não tenho uma praça. Eu não tenho um lugar onde eu possa sair com meu filho. E em função de não ter um lugar onde eu possa sair com ele, eu acabo ficando estressada também. Às vezes eu sou a louca, a vizinha louca que grita muito com o filho. Porque eu grito, eu não vou dizer assim, eu não grito com o bebê. Eu grito, às vezes eu dou uns gritos. Agora a gente tá na fase de que eu boto o calçado no pé dele e ele tira o calçado do pé. Aí eu vou lá e boto o calçado de novo. Vou botar uma cola no teu pé, porque o calçado não para no pé. E aquilo vai. E se tu sabe que a gente fala 10 milhões de vezes a mesma coisa e eles ainda olham pra cara da gente e debocham ainda, né? E aquilo cansa. E eu vou te dizer assim, ó, procura ter uma mãe, não digo que no mesmo patamar que tu, no sentido do filho ter a mesma idade, mas procura ver alguma amizade que a pessoa mais ou menos que tenha um estilo de vida parecido com o teu. Mas não conversa com aquela mãe que tem um filho mais velho do que o teu, e aí às vezes tu vai dizer assim, meu filho tá na fase de 1 ano e ele só quer mexer nas coisas. Aí aquela que tem o filho de 4 anos vai dizer assim, ai, amiga, isso é porque tu não chegou nos 4 anos. por que tu tá menosprezando a dor da outra? Se tu é essa amiga que fica menosprezando a fase que a tua amiga tá passando, para por aí, porque ninguém merece. É a pior coisa do mundo, às vezes a gente chega pra desabafar, meu filho tá me deixando de cabelo branco porque ele não para de futricar nas coisas. Aí chega outra amiga assim, Tu não viu nada, tu não viu nada. pô, não menospreza a minha dor. Não menospreza o que eu tô passando, porque pra mim tá pesado, pra mim tá puxado, pra mim tá estressante. E tu não precisa fazer algo, te colocar acima de algo, porque tu já passou por isso, e te colocar como a superior da história, só porque tu já passou por isso e a tua fase tá um pouco mais complicada do que a minha. Cada uma sabe da dor que passa. Então, se tu é essa menina que faz isso, de ficar menosprezando o que a outra tá passando, não fica fazendo isso. É feio. É chato, sabe? E aí parece assim que tipo, tu é a super mãe e tu não passa trabalho e tu é a super mãe e o teu filho, nossa, o teu filho te obedece, o teu filho um monte de coisas. Como quando na verdade às vezes tu vai ver, a mulher não tem a paciência que tu tem de cuidar do teu filho. Eu aqui, as minhas saídas são justamente essa. É mercado, na casa da minha mãe e na igreja. Eu não tenho outras saídas para fazer. Raramente a gente vai no shopping, eu particularmente não gosto de shopping. Eu até quero combinar com a minha irmã da gente sair fazer um passeio no museu. Eu gosto muito de cultura. Então provavelmente vai ter alguns passeios que eu vou colocar aqui para vocês, seja no museu, seja no Museu do Exército, que eu amo aquele lugar, eu acho muito show. Tem vários lugares que eu gosto de ir, só que no momento não tá dando. Gabi, mas tu disse que tu trabalha via internet, tu disse que tu consegue. Sim, realmente, eu trabalho via internet, só que o valor que eu ganho mensal, eu tenho contas para pagar como todo mundo tem. O que que eu vou fazer? Eu vou manter a minha vida ou eu vou ficar fingindo ser algo que eu não sou? Eu vou ficar fazendo dívidas, eu vou ficar fazendo um monte de compras para postar na internet para as pessoas ver que eu não tenho porquê de falsificar algo que eu não vivo. E realmente, eu não tenho um valor hoje eu não tenho um valor que eu possa me desprender de chegar e dizer assim, hoje eu vou pegar o dia só para nós, e eu vou pegar e eu vou ir no shopping, e eu vou comprar isso, e eu vou comprar aquilo, e eu vou ir no museu, essa semana toda vai ser só de férias. Não, eu ainda não disponho disso. E mesmo que eu dispusesse disso, eu também não vou ficar pagando de boazuda só para mostrar algo para a internet. Essa não é a intenção. Muito pelo contrário. A minha intenção é mostrar uma realidade de uma pessoa comum, que não tem empregada, que não tem cozinheira, que não tem lavadeira, que não tem passadeira, que não tem nada. Eu sei que a minha vida é igual a de muitas mães que vão me assistir. Eu sei que muitas aí são solo, tem que dar conta da casa, tem que dar conta do filho, tem que dar conta de si,
E muitas das vezes o dá conta de si sempre fica por último, como eu me deixei muitas das vezes. Realmente, a maternidade ela é muito solitária. Só que eu particularmente, eu acho ela, pra mim hoje, eu considero como paz. Por quê? Porque é eu e o meu bebê. E eu sei que tem muita mãe que mora com os pais, mora com os avós, mora com uma terceira pessoa. E além de não poder sair, de não poder comer algo fora, de não poder fazer um monte de coisas, tem que ficar ouvindo um monte de gente falando assim: Ah, mas tu tem que dar mingau. Ah, mas tu tem que fazer isso. Ah, mas eu dei pro meu filho e não morreu. como se o filho fosse uma cobaia, né? É só fazer tal coisa. Dá aqui um chocolatinho. Dá aqui um açúcar pra ele. Eu sei que muitas mães passam por isso. Eu, graças a Deus, eu não vou dizer que eu não passo. Esses dias eu fui num aniversário e as pessoas dizendo assim: dá um bolinho pra ele. Não, não precisa dar, não precisa dar, não. Não, mas deixa ele provar, tadinho. Não, tadinho não, tadinho não. Deixa, pode deixar, que ele não vai provar. Quando eu achar necessário, ele vai provar. Só que eu sei que muitas mães passam por isso, de ir num local ou de viver, conviver com pessoas que querem o tempo todo dar palpites na criação que tu está dando pro teu filho. E muitas vezes tu sai para pesquisar o porquê que tu não deve de dar açúcar, o porquê que tu deve de dar fruta, incentivar a criança a comer uma fruta, ao invés de comer uma bobagem que a gente come, né? Mas a gente come esporadicamente, às vezes as crianças querem todo dia. Então eu sei que é diferente. A minha realidade talvez seja um pouco mais suave por causa disso. E também pelo fato de que eu não sou muito de prestar atenção no que as pessoas dizem. Tem gente que chega e diz assim pra mim: Ai, como tu emagreceu. como se eu não tivesse espelho em casa. Oh, eu tenho espelho em casa. As minhas roupas estão dizendo que eu emagreci. Sim, eu emagreci. Eu perdi muito peso. E eu acredito que o peso que eu perdi é em função de amamentar. Só que eu não vou abrir mão de amamentar. Só que eu também não preciso que tu venha dizer pra mim: ai, como tu emagreceu. Ops, eu tenho espelho em casa. Eu vi, eu notei. E se tu me conhece, tu sabe que eu tenho complexo da minha magreza. Não tem a necessidade de tu dizer que eu emagreci, porque eu estou vendo. É a mesma coisa que tu saber que tu engordou e eu chegar e dizer assim: Nossa, como tu engordou. gente, qual é a necessidade? Pra quê? Pra que eu vou chegar e falar isso? Talvez tu vai olhar e vai dizer assim: mas o que isso tem a ver com a maternidade? Gente, tem tudo. Porque as pessoas gostam de dar pitaco, onde não tem. Dá vontade de dizer assim, ó, a cada pitaco que dá, um pix. Faz um pix que eu te dou a opção de dar um pitaco. Quer dar opinião? Faz um pix primeiro. Pode parecer até que é um desabafo. De certa forma é um desabafo, né? Porque eu sei que muitas mulheres passam por isso, acabam se estressando por causa de pitacos que a gente não pede. Então, uma dica muito que eu acho importante: tenha alguém para que tu consiga conversar sobre as coisas da maternidade. Olha, meu filho tá passando por essa fase e eu tô perdida, eu não sei como lidar com essa situação. Então, tenha com quem conversar. Mas essa pessoa que tu vai conversar, procura que seja uma pessoa que não venha te colocar para baixo, que não venha te menosprezar, porque a maternidade ela realmente é cansativa, ela é exaustiva e nós necessitamos de ter uma condição emocional legal. A gente precisa de uma condição emocional para não deixar a nossa peteca cair, porque senão é muita coisa em cima, é muitas funções, é a sobrecarga de função e a gente só se vê louca e muitas das vezes a gente entra numa depressão profunda porque a gente não consegue dar conta de tudo. O que eu quero dizer é, não fica triste porque tu não dá conta de tudo, porque nenhuma mãe dá. Se alguma mãe diz assim: eu dou conta, mentira dela. Nenhuma mãe dá conta de tudo. A não ser que ela tenha empregada, que ela tenha lavadeira, que ela tenha um monte de coisa, e mesmo assim ela não vai dar conta. Nunca. Nenhuma mãe consegue dar conta 100% de tudo que tem para fazer. Nós não somos super-heroínas. A gente não é a Mulher Maravilha. Nós temos defeitos, nós temos ira muitas das vezes, e a gente tem aquela vontade assim: vou sumir, mas daí quando a gente pensa, vou sumir, a gente pega o filho e leva junto. A gente não consegue pensar em sumir e deixar o filho, né? A gente quer sumir e levar o problema junto, que o problema sempre é o filho, né? A gente já tá cansada, a gente tá estressada e eu vou sumir, mas a gente quer levar o filho. Então isso quer dizer,
é cansativo, mas a gente ama aquela função.